Bem, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma audiência pública informal da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Hoje vamos tratar de um tema extremamente relevante, atual e com certeza vai interessar a todos aqueles que estão preocupados não somente com a promoção dos direitos humanos no Brasil, mas principalmente com as políticas de saúde pública para o nosso país. O nosso tema é vacinas, lockdown e legislação, a pandemia da Covid-19 no Brasil. E nós hoje trouxemos um grupo de convidados da maior qualidade, pessoas que estão tendo um papel, um protagonismo muito importante ao longo dessa pandemia da Covid-19. O professor Fernando Ayt, que é professor e pesquisador em Direito Sanitário da USP, é um dos coordenadores de uma pesquisa extremamente importante que ainda vai dar muito o que falar nesse período, porque ela parte da constatação de uma tese de que possivelmente o negacionismo do governo e do presidente da República não se deva simplesmente a uma postura político-ideológica, mas talvez ao convencimento de uma tese, né, de que a melhor maneira de enfrentar a pandemia seria por intermédio da chamada imunidade de rebanho, promovida pela contaminação da maioria da população, o que, na minha opinião, é uma coisa extremamente grave, se for verdadeira, porque pode caracterizar um crime doloso, né, de submeter a população a isso e as suas consequências, especialmente as mais de 360 mil mortes que nós vivenciamos até agora. Também convidamos a professora Margarete Dalcomo, ela é pneumologista, professora, pesquisadora da Fiocruz, que também vai nos falar aqui sobre vários aspectos, os aspectos de como a pandemia tem sido conduzida no Brasil, vai falar um pouco também sobre as características que essa doença vem tendo, ela que é pneumologista e tem lidado na prática também com essa pandemia. E o professor Arthur Quioro, professor da Unifesp, ex-ministro da Saúde, e eu diria que é uma das pessoas que mais tem pesquisado no Brasil nesse momento sobre essa pandemia. E também nós vamos ter aqui a participação da nossa queridíssima senadora Zenaide Maia, médica, uma senadora que tem tido um papel fundamental aqui no Senado, nesse enfrentamento que nós estamos fazendo a essa pandemia. Bom, nós vamos começar, vamos dar a cada um dos três convidados um tempo de 10 minutos, com total flexibilidade. O Arthur já pediu para ter mais 5, porque ele vai nos fazer uma apresentação. E se for a apresentação que eu vi, ela é extremamente interessante e preocupante. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter a apresentação dos convidados, não é? Nós vamos ter, nessa primeira rodada, como eu disse, 10 minutos para cada um, com essa flexibilidade, e depois vamos abrir para perguntas. Antes de abrir, vamos ouvir a senadora Zenaide Maia, e depois vamos abrir para a leitura de perguntas e para o debate que nós vamos fazer nesse momento, tá bom? Então, nós podíamos começar com o professor Fernando Ayt, professor, pesquisador em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. É sua a palavra. Bem, bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado, na pessoa do senador Humberto Costa,
cumprimentar meus colegas de mesa, professora Margarete, professor Quioro, e dizer que para mim muito bom poder vir compartilhar nesse ambiente de proteção dos direitos humanos no nosso país, o estudo que estamos desenvolvendo no Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, em conjunto com a Conectas Direitos Humanos. Esse estudo é o mapeamento de todas as normas jurídicas exaradas pelo Brasil em resposta à pandemia da Covid-19 desde o início do ano de 2020 e ele continua agora no ano de 2021. Né? Logo no início da pandemia, nós percebemos que as necessidades de resposta do Brasil para as consequências que esse vírus nos traria deveria ser bastante intensa, e resolvemos fazer um acompanhamento sistemático de todas as normas publicadas pela União e todas as normas publicadas pelos 26 Estados-membros e pelo Distrito Federal, né, para entender de que forma, então, em termos normativos e legislativos, o Estado brasileiro iria responder a esse desafio sanitário e considerando algumas premissas fundamentais. A primeira é que a saúde é reconhecida pela Constituição brasileira como um direito humano fundamental, está lá no artigo 6º, a saúde dentre os direitos sociais protegidos no Brasil, e está lá no artigo 196, de forma bastante expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse dever do Estado constitucional, portanto, ele exige que os três poderes do Estado brasileiro, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, se movimentem no sentido da melhor proteção ao direito à saúde que a gente possa oferecer no nosso país. Paralelamente, a Constituição também construiu um sistema público e universal de saúde, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema de alta sofisticação jurídica, administrativa, e que, graças a ele, estamos conseguindo evitar uma tragédia maior ainda no Brasil. Né? Então, com base nessas premissas, de que a saúde é um direito, o Estado tem o dever de reagir a essa pandemia, e temos um sistema público universal criado pela Constituição, que deve ser capacitado pelo Estado brasileiro, né, desenvolvido, é que nós fomos acompanhar a legislação brasileira. Né? Fizemos isso ao longo de todo o ano, e o resultado que nós analisamos, uma primeira parcial dos resultados no final de 2020, nos mostrou algo bastante inquietante, né? E que nos sentimos na obrigação, inclusive, de antecipar certas divulgações para tornar esses dados públicos. O que nos parece, né, em conclusão, é que, ao contrário da tese que tem circulado de que a tragédia da pandemia no Brasil é resultado de uma negligência do Poder Executivo Federal ou simplesmente de incompetência dos seus agentes com relação a saber melhor o que é o certo, o que é o não, até porque a pandemia ainda é algo que nós estamos aprendendo, né, o vírus e as mutações, etc. Então, essas duas teses, elas circulam muito, né, ou está acontecendo o que está acontecendo por negligência do poder público, ou está acontecendo o que está acontecendo por incompetência ou incapacidade do Estado brasileiro. Mas o que nós percebemos ao focar o que a União vem fazendo em termos normativos e legislativos é que nos parece que há uma política muito clara do governo federal em incentivar e colocar para funcionar ideias totalmente contrárias a todas aquelas que são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e pelas melhores evidências científicas. Eu estou falando de medidas normativas, né, editadas
por meio de propostas do presidente da República e também por meio de portarias, resoluções dos seus órgãos inferiores e das instituições da União, né? Então, com base nisso, deu para perceber que, de um lado, há uma estratégia normativa para incentivar a atividade econômica e colocar uma falsa dicotomia entre economia e saúde no plano do debate da pandemia. Não há essa dicotomia, ambos são importantes, mas não há como recuperar a economia sem cuidar do problema sanitário antes, né? E quem conseguiu perceber isso mais claramente é quem está na ponta, que são os estados e municípios, e que começaram a fazer, então, as primeiras medidas sanitárias em termos de decretos e portarias para contenção aí da circulação de pessoas e para manutenção de um certo distanciamento social e respeito a essas medidas não farmacológicas, que são as únicas que a gente conhece atualmente que podem prevenir a doença além da vacina, né? Então, por meio de algumas normas e vetos, a União, ela incentivou a abertura da economia. Basta lembrar, né, eu poderia citar, mas não vou ser exaustivo aqui nessa primeira rodada, mas nós temos decretos do presidente da República, logo no início da pandemia, por exemplo, determinando como atividade essencial salões de beleza, academias de ginástica, construção civil, isso no primeiro ápice da pandemia no Brasil, né? Os estados e municípios começaram a ter a sua compreensão específica de atividades essenciais por meio dos seus decretos, que não consideravam salão de beleza, por exemplo, atividade essencial, e aí esse debate foi levado pela União para o Supremo Tribunal Federal, que reforçou a competência de estados e municípios em legislar sobre saúde no Brasil, desde que essa legislação não contrarie a União e seja mais protetora da saúde no que ela preconiza. Portanto, essas normas de estados e municípios, por serem mais protetoras do direito à saúde do que o entendimento, por exemplo, do governo federal sobre atividades essenciais, elas são válidas. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que reforçou, então, algo que a Constituição já diz, que a competência legislativa, em termos de saúde, ela é concorrente, normas gerais para a União, normas suplementares para estados e municípios, de acordo com as suas necessidades e peculiaridades próprias. Portanto, os municípios têm sua autonomia e a União também tem. Então, a partir daí, a gente ouviu várias vezes a tese de que o Supremo proibiu a União de atuar com relação à Covid. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira que tem que ser desfeita. Não proibiu. Tanto não proibiu que o nosso estudo identificou, de janeiro a dezembro de 2020, 3.049 normas jurídicas publicadas pela União em resposta específica à Covid. Como é que um ente federativo que foi proibido de fazer alguma coisa exara 3.050 normas jurídicas de resposta a isso que ele está proibido? Então, isso é tentar jogar cortina de fumaça para o que é essencial. E o que é essencial é que a legislação apresentada pela Presidência da República, ela foi sempre no sentido de negar a necessidade de distanciamento social, tentando abrir a economia do Brasil a fórceps, no sentido de negar a necessidade do uso de máscara por todos, inclusive por empregados, trabalhadores que porventura, possam estar abertos a depender
do nível de fechamento da economia que nós tenhamos, né? Então, vários vetos, várias medidas normativas do Poder Executivo Federal que nós temos consolidado são no sentido de desobrigar o uso de máscara, de não promover o distanciamento social, que são as duas principais medidas de contenção da epidemia hoje. Ao mesmo tempo, a gente encontra medidas incentivando a cloroquina, que já foi desbaratada há muito tempo. Nem o grande idealizador da cloroquina na França defende mais a cloroquina. E aqui no Brasil a gente tem atos normativos federais não só defendendo, né, não é um discurso político, é uma ação pública, é uma política pública com gasto de recurso financeiro para distribuir um medicamento ineficaz e até perigoso para a população. A gente também teve atos formais do governo federal de não preparação e recusa à preparação adequada para a questão das vacinas, seja nas ausências de resposta ao Instituto Butantan, seja nas ausências de resposta à Pfizer, seja na inação em ir atrás dessas vacinas no mercado global que é disputado, passando, inclusive, por termos entrado com a cota mínima no sistema COVAX Facility da OMS. Quer dizer, e ao mesmo tempo, a gente também tinha uma campanha, né? E aqui eu não estou mais falando de legislação, mas é preciso compreender isso paralelamente. Ao mesmo tempo que o Poder Executivo fazia isso, também, por meio de atos normativos, negava apoio aos povos indígenas, coisa que o Supremo Tribunal Federal teve que obrigar a fazer, e ainda assim o Ministério da Saúde fez um plano muito, muito incipiente sobre o melhor atenção aos povos indígenas. O presidente chegou a vetar a água potável e alimentação para os povos indígenas durante a pandemia, por meio de um veto exarado ao longo do ano passado. Também com relação a migrantes venezuelanos, uma perseguição aos migrantes venezuelanos desde o começo da pandemia. Primeiro, eles foram os únicos proibidos a entrar por fronteira terrestre. Depois que a fronteira terrestre brasileira foi fechada para toda a América do Sul, apenas os venezuelanos não tinham o benefício de poderem entrar para ajuda humanitária, por exemplo. Isso prosperava até recentemente. A mesma coisa, uma total negligência com atenção aos presos e vetos relacionados a uma melhor atenção aos presos no sistema penitenciário brasileiro. E, por último, né, eu poderia ficar aqui exemplificando muito, porque nós temos, como eu disse, são 3.049 normas jurídicas. Mas o que eu gostaria de falar, por último, é que, paralelamente a essas normas, há um discurso do chefe do Poder Executivo que, obviamente, tem uma projeção e induz as pessoas aos comportamentos que ele quer induzir, que vai contrariamente à saúde pública, à proteção dessas pessoas, a uma boa política, então, de promoção da saúde, né? Na medida em que incentiva o não uso da máscara, incentiva que as pessoas saiam às ruas para ganhar a vida, ao mesmo tempo em que limita o auxílio emergencial em termos de número de pessoas atendidas, em termos de valor, impossibilitando que as pessoas, de fato, fiquem em casa, né? Então, esses exemplos e esses discursos da cloroquina, por exemplo, paralelamente aos atos normativos, eles nos mostram que há, sim, uma política clara por parte do chefe do Poder Executivo Federal e dos seus assessores diretos, no sentido de uma abertura rápida da economia, de uma não promoção do distanciamento social e da não importância do uso de máscaras. E tudo isso tem nos levado a um aumento do número de mortes que não deveríamos estar presenciando no Brasil. Isso é o que eu teria para um primeiro momento. Senador Humberto, devolvo a palavra, agradecendo a atenção. Muito obrigado, professor Fernando. Muito boa essa sua exposição.
a sua avaliação, e essa, sem dúvida, vai ser uma tese que vai ser muito discutida no âmbito da CPI, que nós queremos, o mais rapidamente possível, instalar. A CPI que vai investigar as ações do governo federal ao longo do enfrentamento dessa pandemia. E essa tese, realmente, ela vai suscitar muito debate, muita discussão. Por essa razão, eu reforço o convite para que o professor Fernando possa estar presente na CPI. Bom, mas agora nós vamos ouvir a professora Margareta Dalcomo. Ela é pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e é, sem dúvida, uma das maiores autoridades no tema Covid hoje, em âmbito nacional e internacional. A senhora com a palavra. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada, senador Humberto Costa, pelo convite, senadora Zenaide, da mesma maneira, e muito prazer estar aqui com o ministro Chioro, o professor Fernando, realmente pessoas de alta qualificação. Acho que cada um de nós, senador Humberto, tem uma reflexão muito relacionada ao seu espectro de trabalho, e o que eu vou transmitir aqui aos senhores para consideração e discussão posterior é uma visão do médico, né? Um médico pesquisador que desde o início, né, eu me lembro que é preciso rapidamente dizer, historiar o que é que nós estamos vivendo, de onde veio e qual é a perspectiva a médio e longo prazo de um país como o Brasil, diante da maior tragédia, absolutamente inusitada tragédia humanitária e sanitária que nós estamos enfrentando. Eu fiz parte do grupo que assessorou o ministro Mandetta no início de mês de março do ano passado, e ao sair da reunião em Brasília, onde nós estivemos alguns dias exatamente revendo os guidelines brasileiros, as normas, os algoritmos que nós tínhamos para diagnóstico, nós sabíamos que estávamos diante, naquele momento, senador Humberto, nós tivemos oportunidade propiciada pelo Ministério da Saúde de estar em contato com vários colegas da Itália, da Espanha, do Equador, com o professor Calil, que naquele momento é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e desenvolvia o ensaio clínico do medicamento Remdesivir, foi o investigador principal. Então nós estivemos em contato online o tempo todo com eles, e ao sair dali eu fui a São Paulo para um curso da nossa sociedade, foi a última reunião presencial que nós tivemos, e lá eu gravei uma live onde eu dei a minha opinião de médica e de pesquisadora, e eu disse: o Brasil está para enfrentar uma tragédia, porque nós temos duas armas, isso foi o que eu disse, eu gravei no dia 13 de março de 2020, nós temos duas armas para enfrentar a epidemia que nos chega nesse momento, e era como uma tsunami, foi a metáfora que eu usei, o mar tinha recuado e nós não nos preparamos para a chegada da onda, quando todo mundo sabe que quando o mar recua é porque vem a onda grande. Nós não soubemos aproveitar, que era exatamente a experiência dos países que nos antecederam, né? Médicos fazendo escolha de Sofia, ou seja, ninguém estava preparado para uma epidemia desse porte. E eu disse, as nossas duas grandes armas para enfrentar são o SUS, que entra combalido nisso, porque o SUS entrou combalido, com falta de financiamento, com falta de recursos humanos adequados. Eu moro no Rio de Janeiro, a estrutura de clínicas da família e toda a hierarquia do SUS, que resolveria 80% do problema, estava muito desmantelada, com falta de pessoal, e logo depois isso se agravou pelo escândalo dos hospitais de campanha, no caso do Rio de Janeiro, absolutamente desnecessários e que funcionaram muito mal, que resultaram nessa outra tragédia suplementar humanitária, se nós podemos chamar alguma tragédia de suplementar. Então, nós sabíamos que as nossas armas seriam essas, e sabíamos também, senador, e eu disse isso, o Brasil tem uma concentração de renda que é iníqua, como nós sabemos, e nós precisaremos de um
profundo comparecimento da iniciativa privada. Não poderemos deixar apenas nas costas do governo todas as ações que precisarão ser feitas. E pela primeira vez, eu diria que talvez seja um produto positivo disso tudo, desse luto que nos habita hoje, senadores, é que a iniciativa privada compareceu, né? Então, nós tivemos iniciativas de grande envergadura, como Todos pela Saúde, como União Rio, a Fiocruz fez projetos grandes aqui em áreas de comunidade no Rio de Janeiro, e hoje eu estou convencida, senadora Zenaide, senador Humberto e meus colegas, de que prover assistência financeira, segurança alimentar a esses 19 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza e mais esses 13 milhões que vivem em comunidades, dos quais mais de 2 milhões só no Rio de Janeiro, não é uma medida da economia, é uma medida da saúde pública, eu não tenho dúvida, porque eu não posso dizer, é muito fácil dizer para os senhores, fiquem em casa, mas eu não posso dizer isso para uma empregada doméstica que precisa sair para trabalhar, eu não posso dizer isso para um morador de comunidade que está na economia informal. Então, não adianta, esse é um discurso retórico que não se sustenta. Então, eu gostaria de colocar isso em discussão. A segunda questão, terceira, né, que seria importante, é a questão da insistência, da qual o professor Fernando já aludiu, do uso de medicamentos. Não há mais controvérsia, senadores, quanto ao uso de medicamentos testados e comprovada, reiteradamente demonstrados. Então, eu não entraria numa discussão se há ou não controvérsia, se tem que usar cloroquina, remédio de vermífugos, etc. Esses remédios não têm controvérsia, eles estão demonstrada e consistentemente revelado a sua incapacidade de tratar a Covid-19, quer seja em tratamento precoce, que é um termo absolutamente infeliz, que infelizmente prosperou no Brasil, e todas as nossas sociedades médicas, inclusive a AMB, já se manifestaram de maneira muito consistente contra isso. Então, assim, eu não entro em discussão de controvérsia, não há controvérsia, está demonstrado que não funciona. O que salva a vida são as melhores e boas e velhas práticas de terapia intensiva. E nesse sentido, senadores, como médico, quem assiste pacientes desde o início, já tratei perto de 200 de pacientes ao longo desse ano pandêmico, nós sabemos, e daí a Alemanha é o grande exemplo, né, que o que salva a vida são boas práticas de terapia intensiva. Outros exemplos dos países que nos antecederam, aos quais eu aludi várias vezes publicamente, nós também não seguimos. Nós não testamos em massa nossa gente, não testamos. Não adianta, se nós não testarmos, nós não controlamos. Cada caso detectado tem que gerar necessariamente pelo menos 4 contatos testados na última semana para que nós controlemos a transmissão. Então, isso é muito importante, nós erramos de novo. Nós acertamos, senadores, quando fizemos no Brasil estudos de fase 3 de vacinas de excepcional qualidade, sem dúvida nenhuma. Mas erramos grosseiramente quando não nos comprometemos a comprar as vacinas que aqui foram testadas. Nós acertamos muito quando apostamos na vacina da AstraZeneca, que também fez um estudo de fase 3 de grande qualidade no Brasil, ao discutir e ao sedimentar, e isso, sem dúvida nenhuma, ainda na gestão do ministro Pazuello, ele aceitou a proposta feita pela Fiocruz, e sem dúvida nenhuma o Brasil acertou. Então, o processo de transferência de tecnologia de uma vacina que poderá ser fabricada completamente no Brasil é um acerto, mas não é suficiente. E era claro para todos nós que não seria suficiente. Como também era claro, senadores, que o Brasil passaria com uma alta taxa de transmissão, o grosseiro erro de propalar que a imunidade comunitária poderia ser alcançada com doença, isso não só é um erro do ponto de vista sanitário grosseiro, está claro que a imunidade sanitária, e o Brasil já tinha aprendido isso com Manaus, o norte do Brasil já tinha nos ensinado de maneira dolorosa, o pico epidêmico do Amazonas, que se deu no final de abril, já mostrava que 6 meses depois não havia mais imunidade nenhuma comunitária e a segunda onda veio com essa tragédia que todos nós conhecemos no norte do Brasil, se estendendo com o aparecimento dessa nova variante, né, que é o comentário que eu gostaria de complementar, que é o que propicia, né? Isso é uma coisa que muitos dos senhores nos perguntam, né? Mas por que variante é fruto de transmissão?
Vírus muta o tempo todo. Quanto mais nós propiciamos a transmissão comunitária, mais variantes nós teremos. Nós teremos outras? Muito provavelmente sim, já há outras, né? Já há mais de 400 mutações detectadas pelos nossos virologistas brasileiros, a quem, inclusive, eu faço um pleito de agradecimento. A ciência brasileira é o segundo produto positivo ao qual eu me referiria nessa primeira alocução. Senadores e meus colegas, a revelação de que a ciência brasileira existe, ou seja, hoje a sociedade civil sabe quem nós somos, quando alguém num hall de elevador me reconhece e diz: a senhora é a doutora da Fiocruz, e é sempre com uma manifestação de afeto, de confiança, isso é uma coisa que humanizou o nosso trabalho, isso nos tirou dos nossos consultórios, laboratórios, etc. Eu agora acabo de conduzir um outro estudo de fase 3 com a vacina BCG, a velha BCG, para a Covid-19, terminamos a inclusão, estamos preparando a publicação interina dos primeiros resultados, incluímos 2.450 brasileiros nesse estudo, foi um estudo internacional também de grande porte, e eu, cada vez que eu ia me relacionar com um incluído ou não, era sempre uma manifestação de reconhecimento de que nós estávamos prestando um serviço público à sociedade civil brasileira. Então, eu acho que esses dois produtos positivos são, sem dúvida, algo que nós não podemos deixar de considerar. E, por fim, eu gostaria de fazer um comentário do ponto de vista médico prognóstico. Eu acho que nós estamos num momento muito grave, senadores, é o pior momento da pandemia brasileira, é um momento de muito equívoco e é, sobretudo, um momento, agora há pouco, antes de entrar aqui com os senhores, eu falava com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para que eles me pedindo para que eu gravasse uma comunicação pública, porque as pessoas não querem se vacinar. Ainda há, apesar de todas as enquetes dizendo que 84% dos brasileiros já aceitavam as vacinas, nós tínhamos vencido, essa desinformação, essa informação cruzada muito ruim em relação à vacina da AstraZeneca, e eu tenho esse depoimento de várias pessoas, mostrando que as pessoas chegam lá e, por conta dessa disseminação de informações muito ruins, feitas inclusive por alguns canais oficiais ou vozes oficiais, têm prestado um grande desserviço ao Brasil. E as pessoas vão e dizem: eu não vou tomar a vacina da AstraZeneca porque ela é a vacina da Fiocruz, ela vai me matar, etc. Isso é uma coisa muito grave, e eu certamente vou fazer essa manifestação, e eu acho que todo o legislativo brasileiro, todos nós professores, nós temos que assumir o esclarecimento à população brasileira de que as vacinas são, sem dúvida nenhuma, nesse momento, não um milagre, não são elas que vão conter a epidemia, elas vão nos ajudar a conter a epidemia. O que vai conter a epidemia são distanciamento social, controles, eu me manifestei sobre isso já de maneira, alguns inclusive me criticaram, como que medicamente, eu disse: o país tem que fechar, mas isso já passou da hora, já devia ter sido feito no primeiro momento, no primeiro pico epidêmico. Eu fiz parte do grupo que assessorou o governo do Rio de Janeiro, infelizmente, que eclodiu nesse outro momento muito triste aqui no Rio de Janeiro. O governador nunca recebeu o nosso relatório propondo um lockdown radical naquele momento, infelizmente passou e nós hoje vivemos essa situação. Então eu diria que, sem dúvida, o prognóstico para os próximos meses não é ruim, e quando eu me manifestei publicamente, senador Humberto, dizendo que nós teríamos o março mais triste de nossas vidas, e ele o foi, eu digo, nós estamos tendo o abril mais triste e possivelmente teremos o maio. Então, assim, isso não é bom, é uma retórica que nos dói para dizer, como médicos, porque nós assistimos, nós compartilhamos o luto das famílias, dos colegas, de tantos profissionais de saúde que já nós perdemos nesse período. Então, com esse comentário inicial, eu ouviria o ministro Chioro e me coloco à disposição para continuar essa discussão. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, a professora Margarete Dalcomo, muito boa a sua exposição, ao mesmo tempo muito preocupante, nos trouxe aqui algumas informações que eu acho que ao longo do debate poderão ser mais trabalhadas. Eu próprio fiquei curioso sobre os resultados com a utilização da BCG, quero fazer algumas perguntas sobre
vacinas também. E, de imediato, eu passo a palavra ao professor Arthur Quioro, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde. Eu vou utilizar uma apresentação, vamos ver se eu consigo ter sucesso na apresentação. Só um minutinho, Humberto, por favor, senador. Está aparecendo para vocês? Está projetado, por favor? Oi? Ainda não. Ainda não, professor. Tem que... Eu vou tentar de novo, então. Era para estar funcionando. No teste deu certo, é sempre assim, né? E agora? Agora sim. Tá, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, agradecer também e saudar a presença da senadora, doutora Zenaide Maia, e dizer que para mim é um privilégio participar com dois colegas, dois pesquisadores, dois professores que têm se dedicado de maneira muito, muito competente, muito serena, muito brilhante, né, cada um na sua área, a dar contribuições para o Brasil no enfrentamento da pandemia. Tem sido muito importante, eu tenho acompanhado o trabalho desses dois colegas e, como disse agora a professora Margarete, a gente tem muito orgulho do que a ciência brasileira está fazendo, e eu, em particular, tenho de vocês, né, pelo trabalho que vocês têm feito. Eu fiquei refletindo um pouco sobre o que trazer de aporte para vocês, né, e a partir do trabalho que a gente tem feito no Laboratório de Saúde Coletiva, lá da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, eu procurei trazer uma análise um pouco mais... um pouquinho diferente da que vocês estão trazendo, mas tentando dialogar exatamente com os argumentos. Nós estamos hoje, né, e acho que é importante dizer isso, vivendo uma situação em que nós temos o registro no Brasil de 13.746.000 casos, 365.000 óbitos. O que significa isso? O Brasil tem 2,7% da população mundial e hoje contribui com 12% dos óbitos, com 9,8% dos casos. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 3.560 óbitos. Isso, só para você ter uma noção da tragédia do Brasil em escala global, corresponde a 27,2% do total de óbitos registrados por Covid em todo o mundo. E em 2020, nós vivemos uma grande tragédia. Durante praticamente 14 semanas, nós registramos 7.000 óbitos. Mais ou menos do final de julho até meados de agosto, 7.000 óbitos semanais, praticamente 1.000 óbitos por dia. Isso se repetiu por 7 semanas agora, durante o mês do ano de 2021, só que isso explodiu para 21 mil óbitos. Então, é uma tendência de casos explosiva, é uma tendência de uma média móvel de casos extremamente elevadas, comparado com aquele período mais crítico que nós vivemos no ano passado. E do ponto de vista de óbitos, vejam, aqui eu falo das 14 semanas que nós passamos com 7.000 óbitos, nós tivemos uma elevação a partir do começo de novembro, e em 2021 há uma dimensão que é explosiva, não apenas por ter retomado esse patamar de 7.000 óbitos semanais, mas por ter chegado agora a cifra de mais de 21.000 óbitos por semana. A tendência, senadores, é de que nós tenhamos, até o mês de julho, o atingimento dessa faixa de 500.000 óbitos. Eu trouxe aqui um exercício de tentar compreender qual é a velocidade com que marcas significativas vão sendo atingidas. Para simplificar, nós demoramos um certo tempo para chegar a 10.000 óbitos, 91 dias para completar, lá para 100.000 óbitos por Covid, 152 dias para chegar a 200.000 óbitos, e depois, este ano, já na semana epidemiológica 1, quando batemos 200.000 óbitos, em 76 dias, nós chegamos a 300.000 óbitos. E pasmem, em apenas 17 dias, já saltamos para 350.000 e já estamos agora ultrapassando, caminhando muito rapidamente para 400. Eu acho que isso mostra um pouco, inclusive corrobora um pouco essa intervenção final da doutora Margarete, quando ela fala
né, do que significou o mês de março, o que está significando o mês de abril e o que vem por aí. Acho que essa decisão é a decisão fundamental para a gente compreender e analisar, inclusive, o impacto de alguns estudos, e eu trago esse propositalmente porque ele foi publicado pelo Imperial College em 27 de março de 2020, e já se antecipava, ele trabalhava com características diferentes para todos os países, eu simplifiquei um pouco aqui, né? Mas eles diziam o seguinte, que se nós fizéssemos um isolamento social intensivo, como muitos de nós, pesquisadores, professores, sanitaristas, infectologistas, temos defendido desde o começo, ainda assim nós teríamos uma tragédia, 44 mil óbitos. Mas se nós não fizéssemos situações de isolamento mais extensivo, nós poderíamos chegar a ter um quadro de 1.100.000 óbitos. Vejam, dia 15 de abril nós já estamos com 365 mil, chegando muito próximo daqueles 500 mil que eu já tinha aventado. Ao mesmo tempo, o nosso ritmo de vacinação é um ritmo de vacinação absolutamente inadequado, né? Nós tivemos até agora 32.800.000 brasileiros que receberam doses de vacina, 11,6% dos brasileiros tiveram a primeira dose e apenas 3,7% da população, né, recebeu as 2 doses da vacina. Este quadro é um quadro muito preocupante, porque se a gente considerar o que ainda há em estoque a partir das doses distribuídas pelo Ministério da Saúde, são dados de hoje do Ministério da Saúde, né, de hoje, eu atualizei esses dados hoje, mais os 17.600.000 que faltam para completar as segundas doses de quem só tomou a primeira. E a necessidade de mais 44 milhões de doses, né, para completar o atingimento desta meta de vacinar 77% da população, nos faltam ainda, para atingir esta meta de grupos prioritários, ainda 106.600.000 doses. Vejam, isso significa vacinar apenas 36,4% da população brasileira. E faltam 106 milhões de doses. Até agora, em 4 meses, o governo conseguiu apenas entregar 48 milhões de doses. Se nós olharmos para o cronograma previsto pelo Ministério da Saúde, numa planilha entregue, divulgada pelo Ministro da Saúde, no dia 30 de março de 2021, em audiência no Senado Federal, nós temos uma situação que é extremamente crítica. No primeiro trimestre, foram, segundo o Ministério da Saúde, seriam distribuídas 51.800.000 doses. Em abril, 46.800.000, totalizando 98 milhões de doses. Vejam que até agora o Ministério só conseguiu distribuir pouco mais da metade, 48 milhões de doses. Se isso tivesse sido cumprido, senadores, colegas, nós teríamos, neste momento, já conseguido vacinar 49.300.000 habitantes do nosso país. Com 63% desta meta nos grupos prioritários e 23% da população. Por que eu chamo a atenção? Porque estes dados, hoje, divulgados pelo Ministério da Saúde, são absolutamente ficcionais e nos colocam numa situação extremamente crítica. É isso que explica por que o Brasil tem um ritmo tão lento de vacinação em relação a outras nações, por que nós ocupamos um espaço tão distante, né, do ponto de vista de cobertura de países, cobertura populacional de países que já conseguiram completar, né, a vacinação, entregar a vacinação completa para suas populações, inclusive o Chile, inclusive outros países, né, com condições de vacinação inferiores à estrutura de vacinação que o Brasil tem, com seus mais de 48 mil pontos de vacinação, com um programa de vacinação que tem 48 anos de existência e sempre foi considerado, pelo menos até poucos anos, né, um exemplo internacional de sucesso. E aí eu queria concluir a minha análise trazendo alguns pontos para a discussão. O que eu acho que é importante para entender o que está acontecendo com a gente hoje? Diferente do que aconteceu no ano passado, quando nós tivemos ondas assíncronas ocorrendo pelo território nacional, ou seja, a pandemia não se expressava de maneira igual, com a mesma intensidade em todas as regiões. Então, o Brasil, ao longo de 2020, foi sendo tensionado em ondas diferentes. Eu vou dar o exemplo de São Paulo. Enquanto a grande São Paulo,
ou a Baixada Santista estavam sendo fortemente atingidas, o interior do estado estava sendo preservado. Depois, quando o interior do estado foi fortemente atingido, a onda de casos já tinha diminuído na Grande São Paulo, na região da Baixada. Isso permitiu, inclusive, que os sistemas pudessem se proteger. Hoje não. Hoje nós temos um caráter nacional de distribuição, uma forte ênfase na região sul, centro-oeste e norte, mas praticamente todos os estados e todas as 438 regiões de saúde fortemente acometidas. Uma ampla circulação de variantes, que é fruto da própria história natural da doença, mas fundamentalmente do descontrole de uma taxa de transmissão que está extremamente elevada e que indica a ascendência de número de casos e de óbitos se não for controlada, uma baixa testagem e de investigação epidemiológica de casos, em particular de leves e assintomáticos. Só para dar um dado que eu acho muito significativo, o Brasil continua com algo em torno de 133 mil testes para cada milhão de habitantes. Isso significa 8 a 10 vezes menos do que países como a França, com 1 milhão de testes por 1 milhão de habitantes, o Reino Unido com 2 milhões, a Itália, a Espanha com 900 mil, os Estados Unidos com 1 milhão e 200. Portanto, a própria letalidade, a própria previsão de quantos casos efetivamente nós temos é absolutamente frágil, inconsistente, dada a nossa incapacidade de testar e de buscar novos casos, de produzir o isolamento, de buscar os seus contactantes e, portanto, interromper a cadeia de transmissão. Há um fato que precisa ser considerado. Diferente do que nós observamos em 2020, há um grande acometimento de casos graves na população mais jovem. Hoje, mais de 50% dos internados em terapia intensiva no Brasil já são pessoas de menos de 60 anos. Né? E isso tudo ajuda a entender a alta taxa de mortalidade e, em particular, o colapso do sistema e do desabastecimento, que, na minha opinião, e eu quero colocar isso de forma muito clara, já seria muito grave se nos pegasse desprevenido, como aconteceu com alguns países. Nós estamos falando de um colapso, mais de 15 mil pessoas aguardando em fila de UTI no país. Nós estamos falando de falta de oxigênio, de kits de intubação, de medicamentos para indução de intubação, né? Como vivemos com equipamentos de proteção individual no ano passado, né? Numa circunstância de absoluta previsibilidade. Nós não estamos falando de 2, 3 meses de vigência de um fenômeno explosivo, nós estamos falando de mais de 1 ano e 2 meses de vigência de pandemia. E, portanto, me parece que esse aspecto é claramente fruto da descoordenação e da ausência de comando do governo federal no enfrentamento desta triste realidade que abate o país. Estados e municípios prescindem da coordenação do Ministério da Saúde. É impossível pensar um sistema que é único sem essa circunstância. E é por isso que eu defendo a imperiosa necessidade de adoção, tanto de lockdown, como medidas de distanciamento físico, né, rigorosas e que possam ser gerenciadas à medida em que há controle da taxa de transmissão e que se gerencia essa situação de colapsamento do sistema de saúde. Eu quero concluir trazendo algumas reflexões também sobre a questão da vacinação, né, para a qual eu fui provocado a participar desta audiência da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, a boa notícia é que a eficácia da vacina nos grupos já imunizados e a segurança das vacinas, como bem disse a doutora Margarete, é inquestionável. É impossível, os primeiros estudos já com os idosos de mais de 90 anos foram vacinados em fevereiro, ou mais de 80 já vacinados em março, os trabalhadores da saúde mostram a enorme capacidade que a doença tem de diminuir a produção de casos graves, de óbitos, de internações em UTI. Ainda que não resolva o problema da transmissão, do surgimento de casos que exigirá a adoção das medidas não medicalizantes concomitante ao uso da vacinação. Entretanto, fica claro, como eu demonstrei, a incapacidade do Ministério da Saúde em garantir a distribuição adequada de vacinas para que os gestores estaduais e principalmente os municípios possam cumprir o programa de vacinação. A capacidade de atingimento da meta de vacinação está claramente comprometida. Há determinadas consultorias internacionais que já mostram que o Brasil só atingirá a meta de vacinação em abril do ano que vem. Eu tenho muitas dúvidas. Todas as prospecções que a gente tem feito mostram que nós só atingiremos 70% da população brasileira vacinada no segundo semestre do ano que vem, se não houver um grande freio de arrumação
na disponibilização de vacinas. E ela é fruto da descoordenação do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, da incapacidade de respostas da Secretaria Executiva e da Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade concreta pela desmontagem do Comitê Técnico-Científico, desculpa o erro aqui, que sempre assessorou o Ministério, pelo fato de ter conduzido de maneira desastrosa a decisão de apostar tudo numa única vacina, em setembro, agosto, setembro, outubro, quando tudo indicaria que o Brasil precisaria armar o jogo, dialogando, né, com laboratórios, produtores públicos e privados internacionais, para poder fazer encomendas, inclusive as de transferência tecnológica, que permitiram para a Fiocruz e para o Instituto Butantan a transferência da tecnologia, mas jamais abrir mão, né? Uma ausência da política de comunicação. Até agora o Ministério da Saúde, o governo federal, não colocou o time em campo, e isso se reflete, como disse inclusive a doutora Margarete, naqueles que não tomaram a vacina, a segunda dose, e os que não tomaram a primeira vacina, e a confusão de estratégias estaduais e locais. Essa incapacidade de resposta, e eu vou finalizar por aqui, tem muito a ver com as apostas, como eu disse, equivocadas numa única vacina, mas também pelo fato de que o Brasil desdenhou, por sua política ideológica criminosa, na minha opinião, que desmontou décadas de um grande esforço da democracia da saúde, das relações multilaterais, construídas com muita tenacidade por diferentes governos ao longo da história do Brasil, mas desdenhou do Fundo Global, poderia ter requisitado até 30% de vacina para a sua população, pediu 10% sem prioridade, os atrasos da aquisição e um problema do qual nós não nos livraremos e que é um problema de escala mundial. Hoje, não há resposta suficiente do ponto de vista de produção de IFA, do insumo farmacêutico ativo, que seja capaz de atender uma demanda mundial que significaria alguma coisa em torno de 16 bilhões de doses, considerando que o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Portanto, há restrição de entrega para todos os países, inclusive aqueles que fizeram as aquisições, caso da União Europeia, só para dar um exemplo, antes do que o Brasil. Portanto, estamos literalmente no fim da fila. E, na minha opinião, a aquisição por entes privados não pode, não é e não deve ser uma saída e nem contribui em absolutamente nada. O resultado de tudo isso, e eu finalizo aqui, é uma tragédia sanitária sem precedentes que poderia sim ser minimizada, muitas vidas poderiam ser poupadas, muitos esforços do ponto de vista da recuperação econômica do país, da recuperação social. Nós vivemos graves efeitos econômicos sociais e concordo com os meus colegas com um impacto completamente diferenciado sobre as populações vulneráveis. Não é verdade que a Covid é democrática e acomete a todos. Não temos perspectivas de controle a curto prazo, a não ser que mudanças profundas sejam feitas na condução em âmbito nacional. Esse país construa uma unidade de resposta de verdade e o Brasil, nesse sentido, se coloca como uma ameaça global. Ponto muito crítico, porque nós caminharemos mais rapidamente para um isolamento que será ainda mais tenebroso do ponto de vista da recuperação sanitária, econômica, social e política do nosso país. Era isso, obrigado. Ok, obrigado, Arthur. É muito boa a sua exposição. Peço que depois disponibilize para todos nós essa... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estar aqui, mas não estou conseguindo. Sim, desculpa. Perfeitamente. Aqui acontecendo. Não, acho que acabou a pilha do meu mouse, desculpa, viu? Bom, então eu quero agradecer a sua apresentação, sua fala. Quero pedir que você disponibilize para todos nós essa apresentação, ela é muito importante, muito interessante. Eu vou passar a palavra para a senadora Zenaide, já temos aqui algumas perguntas bem interessantes para serem colocadas para todos os que fizeram a sua apresentação. Eu quero pedir à senadora Zenaide que ela faça uma pequena referência, porque nós estamos com muitas pessoas na área de enfermagem acompanhando a nossa live, todos querem informação sobre o projeto de lei 2564, que trata do projeto de piso salarial
da enfermagem, dos técnicos, dos auxiliares, das parteiras, e fique à vontade para rapidamente falar sobre isso também. Então, com a palavra, a senadora Zenaide Maia, ela é senadora do PROS, do estado do Rio Grande do Norte, é médica também, é uma das senadoras mais destacadas aqui no debate dos temas da saúde, especialmente no debate do tema da Covid-19. Faz parte também da comissão de acompanhamento da Covid, né? E fez parte também da outra comissão, que era mista, e então é uma pessoa altamente habilitada para tratar desse tema. Com a palavra, a senadora Zenaide. Bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar o meu colega Humberto Costa e também cumprimentar e agradecer já ao doutor Fernando Aite, o doutor Arthur Quioro e a doutora Margarete Dalcon. Mas não sabe da importância do que vocês disseram hoje aqui, doutores. Aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. Quando o pesquisador, doutor Fernando, diz que é intencional o que o governo federal vem fazendo, é o que eu venho dizendo. Intencionalmente, ele fala nessa imunidade coletiva ou de rebanho, quando ele estimula desde o início. Ele estimula as aglomerações, ele estimula o não uso de armas, nega a ciência. Assim, o tempo todo. E mais, gente, a gente sabe, como vocês falaram aí, que não é fácil fazer o distanciamento social no Brasil com tantas pessoas na extrema pobreza, pois ele dificulta que tem o auxílio emergencial, mesmo sabendo que a gente tem 30 milhões na extrema pobreza, que é para justamente as pessoas se aglomerarem. Ele incentiva essa história desses medicamentos, que, infelizmente, Humberto, a gente tem que tomar uma conduta, porque ainda está tendo requerimento querendo falar do senador Girão sobre o uso preventivo ou curativo da Covid, gente. Aqui no Rio Grande do Norte é muito grave isso, porque nós temos um prefeito da capital que é médico e eles medicam. E também eu, como médica, e quem é médico fica preocupado quando eu vi o Conselho Federal de Medicina dizer que os médicos podiam sim prescrever. A gente pode prescrever sim, mas aquilo que a ciência provou que ela tinha eficácia terapêutica para determinadas doenças, patologias. Então, doutor Fernando, obrigada para dizer, porque muitas vezes eu dizia, é intencional, o governo quer que o povo morra, porque ele sabe que não dando ajuda emergencial, que não auxiliando, estimulando o financiamento das micro e pequenas empresas, que é responsável por 70% dos empregos para esse povo se manter empregado, é difícil se fazer lockdown e distanciamento social, porque o vendedor de pipoca, que o filho não tem o café da manhã, ele vai para a rua, sim. Aí vem a doutora Margarete Dalcon. Como eu digo, eu sou do SUS, médica da universidade, e o SUS, para mim, eu imagino como vocês, se não fosse o SUS, a gente estaria numa situação muito pior. E eu sempre lembro, doutora Margarete, que não existe esse tratamento dessas viroses na fase aguda. A gente sabe, como a senhora mostrou, as boas práticas de terapia intensiva, e que a gente teve a oportunidade de ter os exemplos de países que já tinham experiência quando chegou na gente. E Quioro mostra para a gente, mais uma vez, senador Humberto Costa, que estão nos assistindo, que o que me preocupa é que quem errou quando não adquiriu previamente as vacinas, que estimula as aglomerações e que não estimula o uso de máscara, é o mandante, a maior autoridade desse país. E ele continua errando. E outra coisa, doutora Margarete, a senhora foi feliz quando disse: o povo passou a conhecer nossos cientistas, nossa ciência. É importante dar essa visibilidade, porque as pessoas passam a respeitar e saber que existe. Eu costumo dizer, quem tem
uma Fiocruz, o Instituto Butantan e o Instituto Evandro Chagas, o que está faltando é financiamento, porque eu acredito que se não tivesse reduzido a quase nada o financiamento da ciência e tecnologia, hoje talvez a gente, não tenho nem dúvida que estaria protagonizando aí vacinas, porque recursos humanos, que é o mais difícil, a gente tem. Então, o que é que vocês fizeram aqui? Nos deram respaldo e, com isso, até para a CPI, prova que o presidente da República é um conto da morte anunciada pela a maior autoridade do país, porque ele sabe o que deve fazer. E ainda persegue prefeitos e governadores que ficam nessa luta. E a gente sabe que isso é um comando, como falou o Quioro, a gente não chega a lugar nenhum. E eu não vejo muita saída, porque quem está com a caneta na mão, quem tem ainda seguidores, está influenciando, inclusive para a vacina, doutora Margarete. Não tenha dúvida, porque a gente sabe da eficácia das vacinas e que não tem outra saída, mas não é fácil. Fica eu, Humberto, os direitos humanos, a gente falando sobre isso. Eu queria citar aqui como é boicotado. Ontem a gente tinha, eu sei, Humberto, que eu estou passando, mas eu acho que é essencial. Eu não consigo ver esse desastre, como se diz, essa crise sanitária, humanitária, sem a econômica andar do lado. Ontem a gente tinha um projeto de lei do senador Espiridão Amin e do senador nosso Rogério Carvalho, que era para prorrogar o PRONAMP, que é aquele programa que financia as micro e pequenas empresas para não deixar as pessoas sem rendas, desempregadas. Esse povo é responsável por 70% dos empregos formais. Deixaram para o último item. Eu digo isso porque eu acho que é subestimar a nossa inteligência, né, Humberto? Tinha algum programa, alguma pauta mais importante do que essa, foi deixado por último item e não foi votado. Ou seja, as micro e pequenas empresas estão há mais de 3 meses sem financiamento e o auxílio emergencial de R$150, isso é um assinte à população brasileira, quanto o botijão de gás é R$100. As pessoas não querem receber mais nem ovo, gente, porque precisam do gás para cozinhar. Então, eu posso chamar de meus colegas, doutores aí, com uma experiência grande. Os senhores nos deram uma aula e reafirmaram o que a gente pensa e não pode ser só nós políticos, porque diz logo que foi porque politizou. Que eu acho tão engraçado, se todas as decisões são políticas, o presidente decidiu politicamente, intencionalmente, deixar o povo brasileiro ou morrer de fome ou da Covid. Isso é uma decisão política, gente. Obrigada, porque eu adoro, mesmo eu sabendo muitas vezes que eu estou com a certeza, mas é muito importante que a gente ouça a ciência. E parabéns a vocês, porque isso é uma explanação que vai servir para todos nós aqui, não só que está na sala, mas os que estão nos ouvindo. Obrigado à senadora Zenaide pela sua contribuição, seus comentários muito relevantes, muito importantes. Eu vou passar para vocês aqui algumas questões, né? Eu selecionei algumas que eu acho que são bastante relevantes. Para todos, se quiserem se manifestar, mas foi dirigida à professora Margarete Dalcomo. Na sua avaliação, quanto tempo de um lockdown seria necessário, um lockdown nacional, para nós reduzirmos de uma forma muito expressiva e sustentável os casos e as mortes pela Covid-19 no Brasil? E já de imediato também perguntaram ao professor Fernando White, que tratou um pouco dessa temática da legislação, do ponto de vista legal, na sua avaliação do que pôde acumular nos estudos e nas conversas com gente da área legal, qual seria a saída para um lockdown geral sem a participação do Ministério da Saúde, sem a participação do governo federal? Essa hipótese
já foi cogitada, falou-se de os governadores assumirem aí uma posição conjunta para tentar que todos agissem ao mesmo tempo no sentido de promover uma espécie de lockdown. A outra pergunta, que aí sou eu que estou fazendo, né? Para a professora Margareta Dalcommo, se ela pode, pelo menos, tecer um comentário sobre os resultados dessa fase 3 da utilização da BCG, pelo menos nos dizer se são animadores ou não esses resultados. E eu queria perguntar para quem quiser se manifestar, o Brasil ele adquiriu 47 milhões de doses da Sputnik, 37 milhões pelos estados e 10 milhões pelo governo federal. No entanto, até agora, a Anvisa não tem tido um papel ativo no sentido de que esse registro possa ser feito, a autorização do uso emergencial, porque uma parcela dessa compra ela é praticamente de entrega imediata, segundo vários governadores de estado. Ontem, inclusive, anteontem, o ministro Lewandowski determinou à Anvisa que ela tem até o final desse mês para autorizar o registro, né, e a utilização emergencial. Caso contrário, os estados e os municípios poderão fazer a importação independente desse registro. É importante lembrar que vários países estão fazendo uso dessa vacina. Aqui na América Latina, nós temos Argentina, temos Venezuela, Bolívia, o México tem utilizado também, e outros países, sem que haja até agora nenhum registro importante de algum problema. E os estudos de fase 3 que foram divulgados, se não me engano, pela Lancet, dão uma demonstração de que tem uma eficácia. Qual é a avaliação de vocês sobre essa questão? É verdade que os documentos necessários para essa avaliação mais pormenorizada não estão sendo enviados para a Anvisa para que ela se manifeste? Outra coisa que eu gostaria de ouvir, se houver tempo, né, nós também não estamos querendo prolongar demais a nossa live aqui, qual a opinião de cada um deles? O Arthur já se manifestou, mas essa proposta que está traduzida em um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está no Senado, de permitir a vacinação ou aquisição de vacinas pelo setor privado, se vocês acreditam que isso é uma saída, uma alternativa, pode ajudar de alguma maneira, enfim. Então, eu vou inverter a ordem aqui. Podemos começar com o Arthur. Deixa eu abrir aqui. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa. Eu tive, na finalização da minha apresentação, meu micro simplesmente travou e desligou, né? Então, tive que reiniciar. Talvez eu tenha perdido algum pedacinho, mas, de qualquer maneira, assim, Arthur, me permita lhe interromper, porque foi feito um comentário aqui que eu queria só dizer. Dentro da minha preocupação em relação à CPI, eu acho que nós vamos ter que chamar algumas dessas entidades médicas, seja de regulação profissional, seja entidades de especialidades que preconizaram, defenderam, não é? E acobertaram o uso desses medicamentos que agora, inclusive, já tem dado uma demonstração clara dos efeitos colaterais graves que podem ter. Então, eu pretendo apresentar requerimento para convocá-los para deporem na CPI. Desculpa. Não, perfeito. Eu concordo com a professora Margarete quando ela se posiciona assim, que é difícil, inclusive, hoje, ter que lidar com esse debate. É um debate resolvido, superado, não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem resistências importantes por parte de alguns conselhos, particularmente de conselhos regionais, do Conselho Federal de Medicina. A gente vê ainda algumas poucas entidades médicas, sociedades especialistas, eu acho que a maioria
puxados, inclusive, pelos posicionamentos da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Infectologia, né, pela Abrasco, né, que tiveram posições muito, como é que eu diria assim, muito consistentes, muito vigorosas, muito abertas, inclusive, para olhar para as evidências científicas e se posicionar, não à luz das paixões, mas à luz, efetivamente, do que se tem de conhecimento científico. Mas, Humberto, também é necessário compreender que parte da pressão para a prescrição desses medicamentos saem de operadoras de planos de saúde, partem de alguns governos municipais, né, que fazem absoluto alinhamento ideológico, né, é um alinhamento de morte, né, um pacto extremamente perverso. E me parece que este é um tema muito importante para ser tratado mesmo. Nós precisamos fazer um certo ajuste de contas e chamar a responsabilidade daqueles que têm literalmente se portado de uma maneira absolutamente insustentável, sobre todos os aspectos, ético, profissionais, né? Eu queria chamar a atenção de dois outros aspectos. Um deles diz respeito a essa situação da vacina que você levantou, né? Eu sou daqueles que sempre tenho muito receio, né, de qualquer processo de aprovação, de agilização, que signifique um afrouxamento dos parâmetros de segurança sanitária. Eu acho que o papel das agências é, ao liberar um determinado produto, um determinado serviço, uma tecnologia, assumir a responsabilidade, o Estado garantir à sociedade de que ela não vai ser vítima, ou ela tem segurança suficiente para liberar o uso daquele determinado produto e, inclusive, advertir quais são os potenciais efeitos colaterais, os potenciais danos. Me parece que, assim, isso é uma conquista sanitária de segurança que a gente teve. Agora, esta adoção de medidas de precaução, de segurança, não podem ser utilizadas numa estratégia protelatória, sem que receba a necessária, né, capacidade de resposta com o regime de urgência que a situação que a gente vive exige. A Anvisa tem plenas condições, tem técnicos qualificados, tá certo? Para, em pouquíssimo espaço de tempo, mobilizar recursos, inclusive no exterior, para fazer as checagens necessárias e tomar uma posição definitiva em relação a qualquer tipo de aposta. Mas me parece que continua sendo uma estratégia. É uma estratégia econômica, estratégia ideológica, é uma estratégia que combina a tática, inclusive, de enfrentamento político-eleitoral, né, que se avizinha, essa protelação do processo de vacinação. Não há como explicar por que o Brasil caminha a passos tão lentos do ponto de vista do estabelecimento de um conjunto de negociações que não é só com o produtor russo, mas com o conjunto potenciais de produtores, né, que teriam todo o interesse no mundo, até porque o Brasil, do ponto de vista de economia de escala, o Sistema Único de Saúde tem um potencial de compra, uma capacidade de compra pública que é diferente de praticamente todos os países. Pouquíssimos nações têm um poder de compra pública como o Brasil tem. Então, seria muito importante nesse sentido. E aí eu quero engrenar com uma outra questão que me preocupa muito, que eu ia falar durante a minha apresentação e por causa do tempo eu não acabei não falando, que diz respeito ao regresso da vigência da emenda constitucional 95 da emenda do teto no orçamento do Ministério da Saúde. Vejam, nós temos um orçamento que foi dilapidado em 25 bilhões de reais em relação ao que nós contamos de recursos no ano passado e que, nesse momento, não tem nem recursos para o enfrentamento da Covid, não tem recursos para as sequelas e complicações que serão extremamente desafiadoras para os sistemas de saúde, não tem recursos para suportar o impacto sobre transtornos mentais na população brasileira e muito menos para o cuidado usual de uma população que ficou praticamente um ano sem frequentar os serviços e que se apresenta agora de maneira muito agravada. O aumento que o Congresso fez para 134 bilhões em ações e serviços públicos de saúde, mas condicionado à execução por meio de emendas parlamentares, não dá nenhuma segurança na execução desses recursos. Então, me parece fundamental, Humberto, que também, no âmbito do Senado, seja pautada a discussão, né, da aprovação do caráter emergencial e da não vigência
da emenda constitucional 95, sob o orçamento do Ministério da Saúde, para que haja um recurso. Quem pode fazer dívida soberana, quem pode assumir a responsabilidade, né, é o governo federal. Estados e municípios não podem emitir dívida, não podem emitir papel, não podem ampliar a base de financiamento. Então, me parece essencial. Professora Margarete Talcon. Obrigada. Acho que os comentários do ministro Chioro foram muito pertinentes e oportunos nesse momento. A questão do lockdown, senador, eu acho que do que nós aprendemos com os epidemiologistas, nós precisaríamos, né, eu tenho usado esse termo, eu sei que ele é duro, ele não é simpático, né, de fechar o país, né, parar o país, mas eu acho que para nós interceptarmos a cadeia de transmissão, impedirmos a transmissão e o surgimento de novas variantes, nós precisaríamos de pelo menos 2 semanas de fechamento importante de serviços e, sobretudo, de transportes coletivos, mas para isso nós não poderemos fazer isso jamais no Brasil sem provermos as condições de segurança alimentar e o mínimo de dignidade para as populações que não têm, nesse momento, nenhuma condição. Né? Em relação à vacina, rapidamente, senador, a nossa hipótese, né, o objetivo foi testar uma vacina que produz uma imunidade muito variada, como é sabido, a vacina BCG, nossa velha conhecida, porque o Brasil a usa por força de normativa do Ministério da Saúde para todo recém-nascido a partir de 1976, todo mundo, a cobertura vacinal com BCG no Brasil é de 100%, mas nós estamos vacinando profissionais de saúde adultos a partir de 18 anos de idade, com o objetivo de verificar se a vacina BCG, por essa razão, seria capaz de 2 coisas, de impedir a Covid-19, que é um objetivo, digamos, quase que secundário, mas, sobretudo, impedir o agravamento de formas de Covid-19 ou ainda um outro objetivo primário, se ela poderia aumentar a proteção imunológica provida pelas vacinas específicas da Covid-19. Então, nós terminamos o arrolamento e agora vamos acompanhar esses vacinados por 1 ano, com testes imunológicos de 3 em 3 meses, desses 2.000 e poucos profissionais de saúde brasileiros. Então, essa é a questão. E... Desculpa, estou com uma sinusite, não é Covid, juro que não é. Eu já passei pela Covid, já estou vacinada, mas é uma sinusite aguda que é muito chato, né? Mas, enfim, então é isso. Eu acho que é mais uma vacina, é um fase 3 que terminou contra placebo e vamos esperar a análise interina que pretendemos publicar nos próximos meses. Acho que é muito importante, senador, que nós tenhamos essa sensibilidade, né? Ninguém é aventureiro, nenhum médico em sã consciência vai propor um lockdown sem ter certeza, né? Eu estou, nesse momento, muito engajada em projetos da iniciativa privada, né? Nós temos um movimento grande, coordenado pela empresária Luísa Trajano, que se chama Unidos pela Vacina, em que nós fizemos uma enquete em todos os mais de 5.000 municípios brasileiros, no sentido de que a iniciativa privada não entre na questão da compra de vacinas, porque nós somos absolutamente contrários a essa posição, como médicos, e vários empresários já se manifestaram, várias pessoas em posições importantes, como o Dr. Paulo Chap, diretor do Conjunto do Sírio-Libanês, contrários a isso. A iniciativa privada poderá colaborar muito na logística da vacinação. Então, nós hoje temos mapeado tudo que os municípios precisam, desde uma caixa térmica até um gerador de energia, freezers, geladeiras, aviões de pequeno porte para pousar em pista pequena, barcos, etc. Tudo isso está mapeado pelo esse projeto Unidos pela Vacina e, sem dúvida nenhuma, a iniciativa privada poderá colaborar, mas não comprando vacina pela iniciativa privada e fazendo nenhum tipo de privilégio. Vacinas é um dever do governo federal, de acordo com o nosso SUS, com o que está na nossa Constituição, inclusive, e a logística, sim, a facilitação, sem dúvida, nós podemos colaborar. Muito obrigada. Está sem som. Eu estava perguntando se a senhora não quer comentar um pouco sobre essa questão da Sputnik, se está acompanhando os resultados nos países onde ela tem sido implementada, se acha que a Anvisa está tendo algum problema.
Rapidamente, senador, sim. Nós fomos muito cautelosos em fazer qualquer comentário sobre a vacina Sputnik, embora conhecêssemos, pelos estudos de fase 1 e fase 2, a plataforma, que é uma plataforma muito semelhante do ponto de vista de método, né, da vacina da AstraZeneca, é uma vacina de vetor de adenovírus, né, da AstraZeneca de chimpanzé e a Sputnik de vetor humano, e é uma vacina de modelo muito semelhante. Elas poderão, no momento futuro, inclusive, serem testadas conjuntamente, né? Uma dose de uma e uma dose de outra. Isso já é algo que os pesquisadores de ambas já têm discutido. No momento em que foi publicado o estudo de fase 3, num órgão de grande prestígio na área médica, que é a revista Lancet, sim, nós entendemos que a vacina Sputnik ela obedece a critérios e tem resultados de eficácia em estudos de fase 3 muito bons. Então, as questões regulatórias, sem dúvida nenhuma, eu não sei qual foi a modalidade de apresentação do dossiê dela junto à Anvisa, mas o fato é que os países que a têm utilizado, eu tenho falado sempre com os colegas da Argentina, que estão utilizando a Sputnik já desde o início do seu processo de vacinação, já tendo vacinado aproximadamente, se eu não me engano, 8 milhões de argentinos até o momento, e a impressão que nós temos é de uma vacina, sim, de boa qualidade, e seria muito necessário que a Anvisa obtivesse logo esse dossiê completo para poder fazer uma aprovação, não necessariamente em caráter emergencial, porque ela é uma vacina que está aprovada regulatoriamente em vários outros países, mas sim para que nós pudéssemos sim ter acesso, sem dúvida. Muito obrigado. Vamos ouvir então o doutor Fernando Aidt, depois a senadora Zenaide, para nós fazermos aqui o nosso fecho. Agradecer as perguntas, né? Dizer que a primeira questão, como fazer um lockdown nacional sem uma lei nacional. Eu lembro, em 2004, nós fizemos, pelo Centro de Pesquisa de Direito da Saúde da USP, um estudo que previa a necessidade de uma lei nacional de vigilância em saúde como um todo e especificamente para o combate a pandemias, 2004. E isso era para antecipar um conjunto de obrigações que o Brasil teve ao assinar o Regulamento Sanitário Internacional na Organização Mundial de Saúde, desenvolver capacidades internas relacionadas ao combate a pandemias, né? E a legislação brasileira da década de 70 ainda, ela é extremamente incapaz aos desafios atuais, e a gente está vendo o resultado, né? A lei que foi aprovada no início do ano passado, a Lei 13.979, vale lembrar, ela perdeu a sua vigência legal no final de 2020. E ela é a lei, e isso me dá o gancho para a questão da Sputnik na Anvisa. É essa lei que dá a obrigatoriedade da Anvisa de fazer registros emergenciais acelerados com base em eventual registro em agências regulatórias internacionais. Essa lei 3.979, que é a lei da quarentena no Brasil, a lei, né, ela só está com a vigência válida por conta de uma liminar dada pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão juridicamente bastante heterodoxa, porque a lei foi feita com má técnica legislativa, ela vinculou a um decreto legislativo relacionado ao ano fiscal e não à saúde pública, que era o decreto de calamidade pública para fins do orçamento de guerra. Esse decreto legislativo perdeu sua validade, portanto, a lei que tinha sua validade vinculada ao decreto legislativo também perdeu a validade. E o Supremo teve que vir dizer que ela continua válida, mesmo que ela não diga que ela continua válida, porque a pandemia persiste. Então, a confusão legislativa nacional, ela tá expressa pela falta de vontade do Poder Executivo Federal e os sucessivos ministros, né, de assumir o comando, como o Chioro falou, de assumir o comando do SUS e da resposta do SUS, seja legislativa, seja em termos de vacinação,
seja nas demais políticas públicas, como de comunicação e educação em saúde, tão necessárias agora, o governo federal está se recusando a assumir essa responsabilidade. E no campo legislativo, eu vejo, né, e aí, estando na Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, senadora Zenaide, o Poder Legislativo poderia dar iniciativa a uma legislação nesse sentido e tentar aprová-la e enviar para a sanção presidencial e ver se o presidente encampa ou não, né, e até para ver se ele mudou finalmente a sua opinião sobre a gravidade desse vírus, né? Então, isso pode ser feito por meio de iniciativa legislativa do Congresso Nacional, porque sem uma lei nacional, por mais que governadores e prefeitos se articulem, vai ser muito difícil implantar um lockdown de nível nacional, porque um Estado também não tem como induzir ou obrigar o Estado vizinho, o município não pode obrigar o Estado vizinho a ter um determinado tipo de legislação ou não, e a ausência de legislação federal harmonizando adequada está gerando no Brasil o que eu tenho chamo de cativa. Cada um, né, tocando o instrumento de forma desafinada e não nos conduzindo para uma música que a gente goste de ouvir, né? Nós estamos vendo uma verdadeira tragédia. Então, sem uma lei nacional, realmente eu acho muito difícil um lockdown nacional, embora governadores possam se articular, claro, para ter uma medida o mais harmônica possível em vários estados. Com relação à cortina de fumaça, para tirar da frente a responsabilidade do Poder Executivo Federal de fazer o que é o seu serviço, o seu dever constitucional de oferecer a vacina de forma universal para o Brasil, né? Eu vejo isso como uma tentativa de delegar responsabilidade de aquisição e distribuição de vacinas para o setor privado, retirando uma parcela da responsabilidade que é do Estado e principalmente da União, o que é inadmissível, até porque o setor privado o fará mediante os seus interesses, que é vacinar os seus empregados, os seus familiares. A gente viu em Minas Gerais um bom exemplo disso, né? E isso vai só aprofundar a iniquidade e a desigualdade da pandemia no Brasil. E vejam, a pandemia ela não é equitativa, ela mata muito mais migrantes em situações vulneráveis, ela está matando muito mais indígenas, ela mata muito mais os presos, ela não é equânime. E se a gente deixa que o Estado abra mão da sua responsabilidade, delegando para a iniciativa privada o papel de adquirir as vacinas e distribuir internamente, a gente só vai aumentar a iniquidade, aumentar o custo da vacina, porque eu vou ter uma competição interna, espantar ainda mais a comunidade internacional pelo caos que é o Brasil. Nem os países mais liberais do mundo, Inglaterra e Estados Unidos, estão fazendo isso. Não faz sentido nenhum. A iniciativa privada pode doar dinheiro para o Estado comprar. Ótimo, será muito bem-vinda a doação para colocar no Plano Nacional de Imunização. Façam isso. Querem ajudar? Façam isso, iniciativa privada. Mas não querer comprar para garantir o seu, porque isso é um reflexo de uma individualista que, infelizmente, nos assola e que a saúde pública não admite, não resolve no campo da saúde pública, né? Então, é assim que eu vejo o PL. Eu acho, e se o Poder Executivo Federal não quiser fazer, eu acho que o Congresso Nacional poderia pensar numa iniciativa nesse sentido.
Bom, vou passar a palavra para a senadora Zenaide Maia, se ela quiser fazer alguma consideração, e de imediato passar para os nossos participantes para fazerem as considerações finais. Zenaide. Humberto, eu queria falar aqui sobre as instituições de defesa das enfermeiras, técnicos de enfermagem e parteiro. Hoje de manhã é um projeto de lei 2564 do senador Contarato, que eu fui designada relatora, e que eles querem botar, para botar piso salarial para os técnicos e as enfermeiras desse país, que são quase mais de 2.000 nesse país, e 89% mulheres, e também a redução de carga horária para 30 horas semanais. Por isso que eles estão onde eu estou, eles estão falando sobre isso. Mas aqui, para finalizar, mas que dizer que hoje de manhã, aqui, antes de entrar nessa reunião, eu já entrei numa reunião com o presidente do sindicato dos enfermeiros do Rio Grande do Norte, com o presidente da COFEM, com o presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e com o presidente do COREN do Rio Grande do Norte. Então, já falei sobre esse assunto, eu sou a relatora, para vocês poderem entender, porque essa nossa reunião está sendo eles cobrando algo que eles vêm cobrando há muito tempo e que ainda não tiveram direito. E agradecer a cada um, aquilo que eu digo, os senhores estão nos respaldando cientificamente daquilo que a gente vem falando em plenário, eu, Humberto, Paulo Paim, uma grande parte, mostrando que sem um comando a gente vai ser mais grave ainda do que a gente está vendo. Então, eu acho que isso vai servir, mais uma vez eu digo, para a CPI, porque é intencional. Intencionalmente, ele faz isso. O presidente da República faz isso intencionalmente. E se ele sabe que isso leva à morte de milhares de brasileiros, nenhum sistema público de saúde no mundo tem como, nem privado, tem condições de acatar, e UTI, terapia intensiva, principalmente, uma quantidade imensa que chega. E só com esse lockdown mesmo, gente, que a gente teria que dizer, só são 2 semanas. São vidas, quantas vidas? Eu digo que no Brasil não tem mais ninguém que não tem amigos, colegas, ex-colegas, que não já tem alguém morrido. Eu não tenho ideia de quantos órfãos já tem nesse país. Sim. Obrigada a cada um de vocês. Bom, eu vou passar a palavra para a doutora Margarete, para ela fazer a consideração final. Rapidamente, senador, gostaria de agradecer mais uma vez, enfim, um prazer de ter estado aqui com o ministro Chioro, o professor Fernando e os 2 colegas e senadores, e esperar que o nosso legislativo mantenha essa sensibilidade, que nós possamos realmente trabalhar um pouco mais irmanados, diminuir essa fratura, não só da retórica, que assola esse país, tão paradoxal e coisas, e nos concentrarmos naquilo que é importante para que nós possamos diminuir um pouco, atenuar um pouco esse impacto absolutamente demarcador das nossas vidas, que foi a pandemia da Covid-19, num país tão desigual e que revelou a sua absoluta e iníqua desigualdade a partir da emergência da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, trabalhar irmanados, sem dúvida, baseado no melhor que a ciência pode oferecer, naquilo que a ciência brasileira tem tentado colaborar e cada vez mais próximo da nossa sociedade civil. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Margarete, principalmente pelo trabalho e pelo o protagonismo importante que a senhora tem tido em todo esse processo da pandemia. Passo a palavra para o Arthur. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de ter vivido esses momentos com vocês, Eu acho que foram reflexões muito sérias, muito profundas, muito preocupadas com o destino do país, e acho, senadores Humberto e Zenaide, que nós estamos nesse momento
vivendo um desafio, um pouco na linha do que a professora Margarete colocou, de juntar, unir responsabilidades com o futuro do país, né? O Congresso Nacional, em particular o Senado Federal, terá um desafio imenso a partir da CPI, né, de trazer enormes contribuições para esse país, não só no sentido de apurar responsabilidades, que eu acho fundamental, né? Mais de 360 mil vidas, já se foram outras mais serão perdidas, isso não pode ficar incólume, mas, ao mesmo tempo, com uma contribuição de produzir, como eu usei essa expressão, o freio de arrumação que esse país precisa, né? E ele passa por esse esforço, que a produção de conhecimentos, que a universidade, que os serviços públicos e privados, em particular os serviços do SUS, os nossos institutos de pesquisa, mas o esforço dos legisladores, o esforço do nosso sistema de justiça. Porque hoje o que a gente vê colocado em risco é um projeto de país, né? O que a gente vê é a própria sobrevivência, a defesa da vida, né, mais do que um slogan vão, passou a ser fundamentalmente um compromisso que reclama muita responsabilidade de cada um de nós. Então, eu fico feliz por, no seio da Comissão de Direitos Humanos do Senado, ter a oportunidade de dialogar em alto nível com esta preocupação, né, e, de alguma maneira, trazer alguns elementos que possam consolidar essa perspectiva de defesa dos direitos humanos, defesa da própria vida. Obrigado. Muito obrigado, professor Arthur Quioro, pela sua participação, pela contribuição importante. Nós vamos ouvir as considerações finais do professor Fernando White. Fala, professor. Está sem som, Fernando, sem som. Agora foi. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite, compartilhar um pouco dos estudos e do que estamos vendo sobre a pandemia, né, compartilhar a mesa com colegas tão qualificados como a doutora Margarete e o ministro Quioro, e poder compartilhar com senadores da Comissão de Direitos Humanos, especialmente senador Humberto e senadora Zenaide, essas preocupações de todos os brasileiros que estão vendo o que está acontecendo e que sabem que é possível adotar medidas que reduzam o número de mortes. O problema do Brasil não é a falta de leitos, o problema do Brasil não é a falta de UTIs, o problema do Brasil atualmente é o excesso de pessoas com Covid. E nós temos que estancar a disseminação do vírus no nosso país, e para isso precisa adotar as medidas não farmacológicas que são preconizadas, porque a vacina vai demorar para fazer efeito. Distanciamento social, uso de máscaras e uma locomoção responsável pelos espaços públicos, né? E eu que o Senado tem um protagonismo nesse cenário, principalmente na Comissão de Direitos Humanos, senadores, proteger aqueles que não têm voz e não conseguem se fazer ouvir pelas nossas autoridades, né? Que são os grupos marginalizados, os povos indígenas, os presidiários e os migrantes em busca de ajuda humanitária, especialmente os migrantes venezuelanos. Então, eu fico aqui à disposição para continuarmos o diálogo e parabenizo pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos e a todas. Acho que foi muito boa essa audiência. Acredito que ela nos trouxe uma série de elementos, inclusive para ilustrar um trabalho muito importante que nós vamos realizar, que será na CPI da Covid-19. Quero agradecer a senadora Zenaide Maia, Arthur Quioro, a professora Margarete Dalcomo e o professor Fernando White. Muito obrigado a todos e a todas.